Eu quero convidá-los a gente refletir nesse terceiro domingo e último, a luz da esperança. Então pode abrir sua Bíblia comigo, ou seu smartphone, em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, e eu confesso aos irmãos que eu passei essa semana lendo algumas coisas, ouvindo muitas coisas e pensando na mensagem de hoje. Eu já sabia o tema, que seria esperança, né? E muitos textos vinham à mente. Mas eu li algumas coisas, ouvi outras. E tem uma frase que me marcou, falando sobre esperança. E essa frase, ela diz o seguinte: a esperança é a luta pela alegria. Vocês já pensaram assim sobre a esperança? A esperança é a luta pela alegria. Por que o autor fala para a gente que a esperança é a luta pela alegria? Porque, irmãos, olhem para a nossa realidade. Olhem para o mundo que nos cerca. O que nós encontramos? Nós sabemos, nós temos um óculos, né? Um jeito especial de olhar a realidade, que é através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Então esse óculos faz com que a gente enxergue a nossa realidade, claro, ser cheio de coisas boas, mas nós também encontramos muitas coisas ruins, não é? Que trazem desafios, que traz dor, que traz sofrimento, que traz angústia, que muitas vezes traz lágrimas para todos nós. Como que nós definimos, que nome que nós damos para essa realidade? Nós chamamos de queda, certo? De queda. Nós chamamos de pecado, que é a consequência de todo o mal que existe aí ao nosso redor. Por isso que quando nós olhamos para a realidade e nós enxergamos sofrimento, dor, por isso que eu vi sentido na frase que eu li, que a esperança é uma luta pela alegria. Então a esperança em nossas vidas, ela sempre vai ser uma verdadeira luta. A esperança muitas vezes vai ser o grito ou a busca pela esperança, melhor dizendo, talvez sempre, ou muitas vezes vai ser um grito desesperado na procura da alegria. E que talvez muitas vezes a gente não vai encontrar a alegria que nós gostaríamos. Então, meus irmãos, a gente pode dizer, como o autor disse também, que esperança é um artigo de luxo. Esperança é como um bibelô frágil. Sabem o que é um bibelô? Aqueles artigos tão delicadinhos, de gesso, né? De materiais delicados. É como um bibelô de luxo que a gente pode perder, que a gente, em uma determinada circunstância, pode vir a quebrar isso. A gente pode, né, deixar às vezes ir embora. E eu confesso então para os irmãos que de certa forma isso encontrou eco. Por quê? Porque falar de esperança no mundo que a gente vive, em qualquer área da nossa existência, é realmente temeroso. Que esperança, meus irmãos, que nós temos nesse mundo, num mundo que de repente, de uma hora para outra, nos surpreende com algumas coisas que acontecem e nos deixa com medo, não é? Quantos acontecimentos que nós temos hoje no mundo, na nossa realidade hoje, nos dias atuais, que poderiam pôr em risco toda a carreira da raça humana. Quantas coisas, são vários. Que esperança, meus irmãos, nós temos em um ambiente em que talvez homens não são bons em todas as suas, ou na maior parte das suas intenções. Que esperança nós temos em um mundo em que os homens não são confiáveis. E grande parte desses homens que não são confiáveis estão aí hoje liderando nações, não é? Grande parte desses homens que não são confiáveis lideram continentes. Como que a gente então caminha com esperança? E junto então com isso eu estava pensando também na gente hoje, não é? Como traduzir isso para a mensagem de hoje? Pensando em vocês, pensando na igreja, como falar de esperança? E aí então eu voltei os meus olhos para alguns textos
dos evangelhos, especialmente texto onde nós encontramos alguns encontros de Jesus com algumas pessoas. E interessante que no meio desses encontros, o que nós vemos são o quê? Pessoas desesperadas. Na maior parte desses encontros, pessoas sofrendo, pessoas em diversas circunstâncias angustiantes. Algumas dessas situações até mesmo as pessoas olhavam e falavam: não, isso aí está debaixo de maldição, isso aí pecou, está amaldiçoado, não tem mais jeito, né? Então, quando a gente olha para esses encontros, a gente vê pessoas que estão falando: eu posso depositar a minha esperança, eu posso depositar a minha fé, eu posso colocar diante de alguém tudo isso que me aflige, tudo isso que faz com que a minha alma e o meu coração sofra. Quem é? Esse alguém é Jesus. Então o Evangelho de Lucas, assim como outros evangelhos, estão cheios de tantos relatos de pessoas que se encontram com Jesus diante de circunstâncias, diante do caos, diante de perguntas sem respostas, diante de dores, de sofrimento, diante das angústias. Então, pessoas que se viram, de repente, também no único caminho que pode levar essas pessoas à esperança, que se colocam no caminho em direção a algo ou alguém que pode dar esperança. E esse alguém ou esse algo se chama Jesus Cristo. E certamente vocês já disseram isso, ou já ouviram algumas pessoas que falaram isso depois de lutar, depois de sofrer. Isso eu já fiz o que podia ser feito, agora o que resta é Jesus, não é? Tudo que eu podia ser feito, tudo o que eu podia fazer eu fiz. Agora tudo o que resta, a única coisa que resta é Jesus. E parece redundante, irmãos, mas é o único caminho, e é isso que nós encontramos muitas vezes na Escritura Sagrada. Pessoas que diante da angústia se viram forçadas a crer, a caminhar em direção a uma esperança, porque era o único caminho que restava para a vida dessas pessoas. E quando nós olhamos também para as nossas vidas, muitas vezes a gente vai ver que essa é a única verdade também que resta para a gente. Porque, como eu já disse, não adianta a gente colocar esperança nos homens, não é verdade? Não adianta a gente colocar esperança nos homens. Por mais habilidosos, por mais sábios, por mais fortes, por mais poderosos que eles podem se apresentar diante de nós, não adianta a gente colocar esperança nos homens, quem quer que seja. Nós vivemos hoje em um mundo cercado de tantas e tantas tecnologias. Será que a nossa esperança também se encontra na tecnologia? Não. O único caminho de esperança repousa em Cristo Jesus. E aí, ao longo dessas histórias, eu me deparei com uma. E eu acredito que essa história talvez seja a história mais fácil para a gente traduzir esperança no dia de hoje. Essa esperança que é Cristo, no meio de um mundo que muitas vezes bota medo em nós, né? No meio de um mundo que muitas vezes coloca uma realidade diante de nós, que muitas vezes a gente vai dizer: e agora, o que eu faço? Qual é a minha escolha? Para onde que eu vou? Mas a gente pode dizer que nós temos um caminho. Então, no capítulo 5 de Lucas, nós temos uma série desses encontros. Você pode olhar ali no versículo 1, nós temos o início do texto que vai nos levar à pesca maravilhosa. Quando Jesus ali com os discípulos no barco faz aquela pesca maravilhosa, a ponto daquele barco quase ir a pique. O que nós temos aqui é um encontro de esperança. Logo em seguida nós temos um outro encontro de esperança de um homem leproso que queria ser curado, que ao saber da presença de Jesus, ao ver a aproximação desse Jesus que ele tanto já ouviu falar, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é? Jesus, se você quiser, você pode me curar, se isso for da sua vontade. E ele corre para aquilo que é a esperança. Logo depois nós temos um outro relato, que está ali no verso 17, acompanha comigo. Lucas 5,17.
E aconteceu que num daqueles dias, por que num daqueles dias? Que dias são esses? É o dia os dias em que as pessoas encontravam esperança. O dia em que as pessoas viam Jesus, se encontravam com Jesus, eram curadas por Jesus, eram alimentadas por Jesus. Os dias em que as pessoas olhavam para Jesus e encontravam em Jesus refúgio. Mas o texto continua. Diz que Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, nesses dias, como a gente sempre encontra nos relatos, Jesus sempre está sendo perseguido por uma multidão. Muita gente caminhava com Jesus, muita gente caminhava atrás de Jesus, porque essa multidão, afinal de contas, estava atrás de ver algo extraordinário da parte de Jesus. E o texto diz que Jesus está numa casa, e ele está ali ensinando, mas não só uma multidão se encontra ali, nós temos ali também mestres da lei. E como sabemos, os evangelhos, muita gente chega até Jesus, não só com a perspectiva de encontrar em Jesus refúgio. Muita gente chega até Jesus, não com a perspectiva de encontrar em Jesus esperança, mas muita gente chega em Jesus porque essas pessoas querem provar Jesus. Será que Jesus realmente é o Filho de Deus? Será que Jesus realmente é o Filho do Altíssimo? Será que Jesus realmente é o Messias que estava para vir? Será que Jesus realmente tem a palavra que vem de Deus? Quem é esse que está aqui? Quem é esse Jesus? E aí, ao longo dos evangelhos, a gente vai percebendo que os fariseus, os escribas, os mestres da lei, como diz aqui, que eles saíram de todos os povoados ali ao redor e foram para ver o que Jesus estava ensinando, porque eles queriam colocar Jesus à prova. Porque para algumas pessoas, meus irmãos, infelizmente Jesus é um mero instrumento de especulação. Para alguns, Jesus é apenas um bom camarada, um bom mestre da moral, um bom professor que diz frases de efeito, um bom camarada que diz algumas coisas legais que eu até posso absorver para a minha vida, mas que a gente precisa dissecar também. Para alguns, ainda Jesus é alguém que possui um discurso a ser rebatido. E aí então diz que Jesus estava naquela casa, aqueles homens assentados, então vem o verso 18. Olha só, que surpreendente. A gente conhece esse texto, né? Mas eu acho um texto lindo. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. E eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Então perceba o contraste que nós temos aqui nessa cena. A esperança está presente em Jesus. E existem pessoas que lidam com a esperança de uma forma totalmente diferente da que esses homens, agora que aparecem no texto, carregando esse homem numa maca, lida com ela. Nós não sabemos quem são esses homens que estavam carregando esse aleijado. Não sabemos de onde eles vieram, não sabemos a história deles, mas o fato é que parece que eles têm amigos, né? Parece que esse aleijado também tem amigos da parte desses homens. E ele está numa situação muito difícil. Olhe para a vida desse aleijado. Alguém aqui já passou? Eu acho que ninguém aqui talvez esteve na circunstância que esse homem aleijado aqui se encontrava. Vivendo acamado, precisava ser cuidado 24 horas por dia. Ele não tinha as facilidades como nós temos hoje. Pense, naquele tempo não tinha uma cadeira, uma simples cadeira de rodas, né? Como nós temos hoje. Aliás, nem tão simples assim, né? Porque muita gente necessita hoje de cadeira de roda, mas também não tem. Mas ele não tinha isso que para a gente é algo básico. Ele precisava de pessoas então para ser levado, para ser trazido. Ele precisava de pessoas para cuidar das suas necessidades básicas. Então quem é esse homem aleijado? É alguém desesperançado.
Esse homem aleijado é alguém sem esperança, é alguém que olha para a vida e resume a vida: não tem mais jeito, a minha vida é isso, a minha história é essa, a minha vida se resume a essa circunstância que eu vivo hoje e vou viver para todo sempre. E não são poucas as vezes, meus irmãos, que talvez a gente pode não ser aleijado de uma perna, de um braço, ou seja, do que for, e padecer de cuidados de outras pessoas, mas talvez não são poucas as vezes em que talvez as circunstâncias nos aleijam, circunstâncias que roubam da gente paz, circunstâncias que roubam da gente alegria, circunstâncias que muitas vezes nos aleijam e nos tornam dependentes de outras pessoas. Não são poucas as vezes circunstâncias nas nossas vidas que roubam de nós os nossos afetos, os nossos sentimentos. Então, talvez muitas vezes, não propriamente como esse homem, mas parecido, a gente vive uma situação como essa. E esse homem está ali, no leito. E esse homem, que não podia se mover, ele encontrou em um grupo de homens, em um grupo de amigos. Esses homens falaram: olha, quando nada mais resta, Jesus está aqui. Quando nada mais resta, então parece que Jesus é a única esperança. Então muito provavelmente eles olharam para aquele homem e falaram: vamos até Jesus, não é? Quando nada mais resta, Jesus é a esperança. E esses homens então, como a gente vê aqui no texto, eles armam um plano, organizam tudo. Qual que é o objetivo deles? É pegar aquele homem aleijado e colocar ele no centro da sala, ali onde Jesus estava. A gente precisa dar um jeito de pegar esse homem aleijado, desesperançado, e colocar esse homem diante de Jesus, diante da esperança. E então nós temos o verso 19. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Já pensaram nessa situação? Uma multidão ali, não é? E eles querem ver qual é o grande número da vez, o que Jesus vai aprontar, o que Jesus vai nos mostrar agora. Elas estão em busca de espetáculo. Uma multidão que estava ali naquela casa, dessa forma, como parece no texto, que esses homens com esse aleijado na maca não tinha jeito de atravessar no meio daquela multidão e deixar ele diante da esperança, deixar o desesperado diante da esperança. Então imagine, eles vão chegando no meio da multidão, carregando aquela maca que não devia ser algo pequeno, se espremem, vão empurrando um daqui, vão empurrando outro de lá, não é? E aí talvez algumas pessoas olhavam torto: o que está acontecendo aqui? Quem está empurrando a gente? Quem está passando com essa maca? Então, talvez eu não estava lá, né? Mas eu penso que no meio do caminho, um deles tem uma grande ideia. Gente, pela multidão a gente não vai conseguir, mas olha, presta atenção, tem um jeito, tem um caminho. Provavelmente aquela casa era uma das casas do primeiro século que tinha uma escada na lateral, que levava esses homens até o telhado. Ou talvez podia ser pior. Talvez ele olhou e falou assim: gente, pela multidão a gente não vai conseguir, mas tem um caminho. Vamos arranjar uma escada? Só para dificultar um pouco as coisas. Vamos arranjar uma escada e vamos pôr ele lá, por cima do teto, né? Abrir o teto, amarrar esse homem, esse nosso amigo, e colocar ele diante de Jesus. Mas de repente, então aquelas pessoas estão lá, sentadas, prestando atenção em Jesus, os mestres estão lá, os escribas, fariseus, e de repente algo fora do comum começa a acontecer. Começa a cair poeira do teto, começa a cair poeira do teto, e aí de repente uma luz maior vai iluminando a sala onde Jesus estava, o barulho das folhas ou das telhas, né, não sei, sendo ali espaçadas para que alguém pudesse passar, e aí de repente aquele clarão ilumina toda a sala, e eles olham um homem de pendurado descendo amarrado, se no leito ou sem o leito, não sei, muito provavelmente no leito, né? Ele desce amarrado daquele telhado.
Então, imagina, né? Todo mundo para ver o que de glorioso estava acontecendo. Então algo começa a baixar, só que eles não enxergam nada de glorioso naquilo que estava baixando. Por quê? O que baixava naquela sala era um homem sem esperança, era um homem cheio de impossibilidades. O que está sendo baixado ali diante de Jesus, meus irmãos, é alguém como nós, impossibilitados de lidar com a própria vida. É alguém como nós, impossibilitados de lidar com as próprias mazelas do coração. Alguém como nós, impossibilitados de lidar com a própria história, porque a gente não se basta. Impossibilitado de lidar com as dores, com as marcas da vida, com a paralisia que muitas vezes nos ataca. E aí eu imagino que nesse momento então paira ali um silêncio, e a multidão observa. A multidão que não se abria, talvez se abre, né? E observa aquele homem diante da esperança. E aí o verso 20 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para aquele homem, olha para tudo que está acontecendo, talvez olha para aqueles amigos que estavam ajudando aquele homem, e ele percebe que algo não estava de acordo. Ele percebe uma fé, percebe uma perseverança, sim, mas talvez é uma fé atônita, uma fé assustada, uma fé bagunçada. Mas ele vê uma perseverança. Porque são homens que dizem: não, nós queremos crer que diante de Jesus há cura, nós queremos crer que diante de Jesus há salvação, nós queremos crer que diante de Jesus há esperança para todo o desesperançado. Nós queremos crer que diante de Jesus há restauração, que diante de Jesus e só diante de Jesus esse nosso amigo pode ter vida e vida em abundância. Então eles pegam o amigo deles, o paralítico, descem ali diante de Jesus. Aquela multidão muito provavelmente sabia quem era aquele paralítico, porque ele já deveria viver há muitos e muitos anos desse jeito. E aquela multidão está à espera de algo acontecer, de algo majestoso. Mas aí, ao contrário da expectativa da multidão, e talvez do próprio paralítico e dos seus amigos, Jesus diz o que para ele? Os seus pecados estão perdoados. O que eles esperavam que Jesus dissesse? Levanta, você está curado, pega o seu leito, né? Vai. Se levanta. Mas não é isso que Jesus fala. Ele diz: homem, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava acontecendo naquela história. Jesus sabia o que estava acontecendo naquele coração. Porque Jesus está tratando algo muito mais profundo do que uma paralisia física. Jesus, ele não trata aquilo que nós vemos na superficialidade dos nossos olhos, irmãos. Jesus trata aquilo que é o mais profundo, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Jesus trata aquele coração, os nossos corações que muitas vezes estão sem esperança. Jesus trata daquele que duvida da esperança, daquele que não se encontrou com Ele, daquele que vive perto dEle, mas que vive para ver qual vai ser o próximo truque. Qual vai ser o próximo número que vai me deixar deslumbrado, não é? Embasbacado com aquilo que Jesus vai fazer. É aqueles que vivem com Jesus, mas à base de especulação, não à base da entrega. Porque a esperança, meus irmãos, muitas vezes, ela não é inocente, mas muitas vezes ela é ingênua. E nessa ingenuidade, ela é de entrega também. Jesus sabe o que está no coração daquele homem. Jesus sabe o que está no coração de toda aquela multidão. Jesus sabe quem ele é. Então ele olha para aquele homem e ele diz: os seus pecados estão perdoados. Mas tinha um outro grupo ali que não estava atrás de esperança. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Os escribas e os fariseus. Pronto, eles falam: agora a gente conseguiu o que a gente precisava, não é? É blasfêmia o que esse homem está falando. Olha o verso 21 então. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias?
Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Irmãos, quem perdoa pecados? Deus. Eles estão errados? Não. Quem é o único que tem o poder para perdoar pecado? Deus. Quem é o único que tem poder para livrar todo homem, toda mulher das amarras do pecado, do jugo do pecado, de uma vida de desesperança, sem perspectiva de algo melhor para si, de uma glória maior, não exatamente para si, mas viver para algo maior do que si mesmo? É o próprio Deus. Então nisso os fariseus estão certos. Quem é que pode perdoar pecados? Quem é que pode livrar o homem, toda mulher das garras de um mundo tenebroso entregue ao pecado? Deus. Aí tem o verso 22 e 23. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Não são as duas realidades que somente Deus pode fazer? O que é melhor? O que é maior para nós? O que atrai mais os nossos olhos? Qual milagre é maior para nós, irmãos? A cura ou a salvação? Jesus coloca essa questão diante daqueles homens. O que é o mais importante? Quando você vai olhar verdadeiramente e vai dizer, Deus está agindo aqui, Deus está agindo nessa vida. Quando você vê uma cura ou quando você vê salvação? E aí Jesus diz, o que é mais fácil fazer? De um lado nós temos os fariseus, então, que caminham atrás de Jesus, mas eles caminham porque eles querem especular Jesus. Do outro lado nós temos aqueles que estão ali, sem nada nas mãos para oferecer, entregues às situações da sua própria vida, mas eles sabem que eles estão diante da esperança. De um lado nós temos aqueles que duvidam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De outro lado nós temos ali aqueles que olham para Jesus e creem que Jesus é Deus, que creem que Jesus é Deus, que creem que em Jesus nós temos a esperança. E aí tem o verso 24, Jesus ainda diz, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. Vocês percebem o que está acontecendo? Jesus está brincando com os fariseus aqui. Jesus está descortinando o coração dos fariseus. Jesus está brincando com aquilo que é verdade, com aquilo que é lógico para esses fariseus. E é engraçado como ele vai mexendo com essa realidade ali diante deles, dizendo para eles que só Ele é a esperança. Ele é a esperança, a única esperança para perdoar pecados. Jesus está dizendo para os fariseus nesse momento, eu sou a única esperança para perdoar pecados, eu sou a única esperança para restaurar o relacionamento de vocês com Deus, eu sou a única esperança para vocês lidarem com a falta de possibilidade na vida de vocês, eu sou a única esperança para vocês poderem lidar com a própria vida, com a própria história de vocês, com a própria caminhada de vocês. Não tem outro jeito, é isso que Jesus está falando, não tem outro jeito. Eu sou a única esperança, eu sou o único caminho. É somente Jesus, irmãos, que conhece o profundo do nosso coração e vai lidar com o nosso coração ao contrário das nossas perspectivas, porque Ele enxerga aquilo que está lá dentro. E aí tem o verso 25. Imediatamente Ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Quanta mudança nessa história em poucos versos, não é verdade? Quanta mudança, mudança radical. E qual foi o ponto da mudança? Qual foi o ponto central da transformação aqui, meus irmãos? É a presença da esperança. É a presença de uma pessoa que se chama Cristo Jesus. Foi a entrega a Cristo. Foi a confiança em Cristo Jesus. Foi esse local onde agora
muitas vezes nós falamos, muitas pessoas falam, esses homens muito provavelmente falaram: agora não nos resta mais nada, só nos resta Cristo. E sabe de uma coisa? Jesus, ele não se importa de ser o resto. Jesus não se importa de ser o resto, porque quando ele assim o é, Jesus se torna tudo. Essa é a grande questão. Quando Jesus assim o é, meus irmãos, ele se torna tudo. A gente vê alguém que chegou carregado, sai andando. Alguém que chegou carregado, sem perspectiva, sem possibilidades de mudança, sem esperança, ele sai andando, pulando. Não só isso, mas ele encontrou um sentido e significado, uma perspectiva maior para a sua vida do que a sua própria existência, que não é viver mais agora para si mesmo. Mas o que o texto diz? Ele sai de que jeito? Glorificando a Deus. Ele encontrou o verdadeiro sentido para a sua existência. E aí, o verso 26. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Afinal de contas, eles viram algo extraordinário. Porque é isso que o encontro com a esperança faz, irmãos. Realiza aquilo que ninguém pode realizar. O encontro com a esperança perdoa pecados. O encontro com a esperança cura realidades. Aquelas realidades que as pessoas olhavam e diziam assim: isso não tem mais jeito. Aquela realidade que talvez você olhava para si mesmo ou olhava para alguém e falava: isso não tem mais possibilidades. Essa é a única perspectiva. Aqui não tem mais esperança. Mas a gente vê aqui que Jesus, ele vê a fé, como o texto diz. Ele vê disposição, ele vê a perseverança desses homens. Jesus vê o caminho deles. E ele percebe que eles encontraram só diante dele eles tinham a resposta, a solução. E Jesus responde. Para homens quebrantados, para homens contritos, para homens que podem sim falar: nada mais me resta agora, só me resta Cristo Jesus, e que se prostram diante dele. Então, para concluir, irmãos, onde está a nossa esperança? Não é? Já que nós estamos falando de Natal, da verdadeira luz, da verdadeira estrela do Natal, já que o nosso tema hoje é sobre esperança, então a grande pergunta para a gente hoje é: onde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança? Onde você deposita a sua esperança para lidar com as questões mais profundas da sua vida? Com as questões mais profundas da sua alma? Ou talvez ainda você continua andando achando que você é capaz de lidar com seus próprios pecados? Irmãos, ninguém é capaz de lidar com os próprios pecados. Ninguém é capaz de sozinho lidar com as mazelas do seu coração. Ninguém é capaz de sozinho dar conta da sua própria história. É somente em Cristo que nós encontramos essa possibilidade. Então, quem é a sua esperança para lidar com as debilidades da vida, da alma, do coração, da sua mente? Ou você acha que é a sua força de vontade? Ou você acha que são as suas habilidades? Ou você acha que talvez é o quão poderoso você possa ser em alguma determinada área do conhecimento? Mas é só Cristo que realiza em nós transformação completa. É só Cristo, meus irmãos, que faz de nós pessoas que antes éramos carregados, pessoas que agora então são transformados completamente por esse Cristo, curados por Cristo, para testemunhar desse Cristo, glorificar a esse Cristo e viver então como pessoas que louvam a Deus. Então, para encerrar, para terminar, nunca esqueçam: olhar para o Natal nós temos essa grande oportunidade. Dias ruins
de angústias, de sofrimentos, dias em que a lágrima às vezes insiste em correr dos olhos, dias cinzentos, procure a esperança. Fale com Cristo. Se ajoelhe diante de Cristo. Se quebranta diante de Cristo. Procure em Cristo aquilo que você não pode oferecer a você mesmo. Procure em Cristo aquilo que nada mais nesse mundo pode dar a você. Procure em Cristo aquilo que nem um homem, nem uma mulher, nem nada pode dar a você, que é esperança. Amém? Então, creia em Cristo e nada mais que Cristo. Quando mais nada nos resta, Cristo é tudo o que a gente tem e Ele se torna tudo. Amém? Você pode se colocar de pé? A esperança já te alcançou? Essa graça já te alcançou? Essa misericórdia em Cristo Jesus já te alcançou? Então agradeça. Agradeça por Ele reinar em sua vida, por Ele ter te trago esperança, vida, uma nova perspectiva. E o apelo é: a esperança não te alcançou, a graça e a misericórdia não está sobre você, se entregue a Cristo, porque Ele é tudo que resta para você. Ele é tudo o que você pode ter. Se entregue a esse Cristo e viva por algo maior do que você mesmo. Vive para a glória de Cristo Jesus, o menino da manjedoura, esse que é a verdadeira luz que veio ao mundo e ilumina todos os homens. Amém? Vamos orar? Ore do seu lugar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, porque temos no dia de hoje, mais uma vez, a Tua palavra, Senhor, que vem de encontro com as nossas necessidades talvez mais profundas. É muito fácil, Senhor, em datas comemorativas como essa, a gente se esquecer, Pai, aquilo que verdadeiramente habita dentro do nosso coração. E perder a verdadeira perspectiva, ó Deus, daquilo que precisa ser transformado em nós. Talvez a gente, ó Deus, vive de forma a camuflar as debilidades, as mazelas, as fraquezas, os nossos pecados. Mas nós nos encontramos essa noite com a verdadeira esperança que enxerga aquilo que ninguém enxerga dentro de nós e que nem mesmo nós sabemos que está ali. Mas, Senhor, hoje nós nos encontramos com a verdadeira esperança. Nós nos encontramos com o Cristo que veio para nos resgatar de uma vida desesperançosa, de uma vida sem perspectiva, que veio para nos resgatar de nós mesmos, das nossas próprias histórias, dos nossos próprios desejos e vontades que muitas vezes nos levam para longe do Senhor. E é nesse Cristo, apoiado nessa verdade, que nós queremos pedir, Pai, quebranta-nos, para que tudo o que precisa ser tratado, ó Pai, seja tratado, seja transformado no nosso coração. Para que Deus, talvez existam áreas da nossa vida que nós nem sabemos, mas que elas estão aleijadas e nós não estamos vivendo para a glória do Teu nome, porque nós não depositamos no Senhor, que é a verdadeira esperança. Então nos curva, Senhor, diante dessa verdade, para que essa orientação, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, produza em nós a verdadeira transformação que nós tanto necessitamos, no nome de Cristo Jesus. Amém.